Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora, VS Responde número 15. Vamos responder as perguntas que vocês fazem depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar sobre as perguntinhas que vocês mandam para mim. E eu vou selecionando algumas para responder. Selecionei 20 perguntas hoje que a gente vai começar a responder já já. Antes, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem o link para você ir lá na página da GoCase. A GoCase já está em Black Friday. Todo o site da GoCase com desconto de até 70%. E você pode ter desconto adicional com o cupom GOVSR usando... esse cupom GOVSR, você tem desconto adicional, além do desconto da Black Friday, nas compras de acima de R$ 99. E a gente tem, durante essa semana, durante a Black Friday, o Piscou Perdeu, que são promoções fantásticas e que duram só um dia. Então, a que está valendo agora é a garrafa Fresh, que é essa garrafa do Grêmio aqui, ó. Ó, bacana para deixar sua bebida geladinha ou quentinha por menos de R$ 130. E o copo Vibe, que é um copo tipo esse aqui do Vasco, com tampa inclusive, pelo menor preço do ano, por menos de R$ 80, beleza? Só vir no primeiro comentário fixado, clicar no link, fazer o download, clicar no link e ir direto para a página da GoCase ou ir direto no QR Code que está aqui na tela. Deixa eu botar aqui de volta. A garrafa do Grêmio e o copo aqui do Vasco, tá? Esses produtos, tudo produto oficial, licenciado, produto que vai pro bolso do seu clube. Quando você compra, vai pro bolso do seu clube, beleza? Cara, selecionei aqui algumas perguntas, 20 perguntas hoje, tá? Vamos ver aqui o que eu tenho para a galera. O Westlinger F1, Wrestling F1 botou: boa noite, VSR. Bergkamp é o melhor holandês depois do Cruyff? Eu não vi o Cruyff jogar ao vivo, né? Vi o Cruyff jogar em melhores momentos e tudo. Jogava demais. Então eu suponho que sim, que o Cruyff é o melhor holandês de todos os tempos. O maior, sem dúvida. E depois dele, o melhor holandês que eu vi, sem dúvida, é Dennis Bergkamp. Sou muito fã dele. Então vou humildemente responder que sim. Que depois do Cruyff, o Bergkamp é o melhor, pelo menos o Bergkamp é o melhor holandês que eu vi, com todo respeito ao Seedorf, ao Van Nistelrooy e por aí vai, ao Gullit, o Van Basten, que jogava demais. Cara, agora tá aí, né? Eu acho que o Bergkamp, o Van Basten era mais artilheiro, né? Mas acho que o Bergkamp tinha mais qualidade, assim, genialidade. O Van Basten também foi um atacante fenomenal. Tá aí, eu acho que é o Bergkamp por pouco, mas o Van Basten fica bem perto também. Vamos lá. Leandro Silva Duarte mandou assim: só lembrando, não tivemos o programa na segunda passada por conta da convocação da seleção. E aí eu quis fazer um vídeo da convocação, né? Porque o meu interesse, meu pensamento é esse quadro vir todo dia, toda segunda, 6h30, tá? O Leandro Silva mandou: VSR, se a final da Copa fosse segunda-feira e na final estivessem Brasil e Espanha, quem vence a final não fica em cima do muro. Cara, se a Copa do Mundo começasse agora, eu acho que a Espanha tá num momento melhor do que o Brasil e é natural que tivesse, né? Um trabalho sólido desde o fim da Copa anterior do De La Fuente, trabalhando com uma base, tendo pego uma base muito bem feita do trabalho do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique era o técnico até a Copa de 2022, a Espanha cai nos pênaltis lá para Marrocos, mas ficou um legado ali, né? De jogadores que ele lançou, que começaram a aparecer na seleção com ele, uma forma de jogo muito caracterizada. O De La Fuente veio, que trabalhava com a maioria desses jogadores na base, aproveitou o legado do Luiz Henrique e melhorou. Não à toa foi campeão da Euro, foi vice-campeão da Nations, perdendo nos pênaltis. Então hoje o trabalho... E o Ancelotti não tem legado nenhum, né?
Nada do que ficou pro Tite sobreviveu à sequência Ramon, Diniz e Dorival. Então o Ancelotti começa do zero, pouco mais de um ano da Copa, enquanto a Espanha já tem. Então hoje, se fosse hoje, eu acho que a Espanha ganharia. Mas sabe como é que é futebol, né? Vamos lá. Lécio Cortez. Lécio é meu nome, sou angolano e falo de Angola. É um prazer enorme acompanhar seu canal, VRS. Ele botou VRS, mas é VSR. E, pô, um abraço pra galera de Angola. Eu fiquei olhando outro dia, o YouTube mandou uns dados estatísticos. É impressionante a audiência do canal, tanto em Angola quanto em Moçambique. Um beijo aos nossos irmãos africanos. Obrigado mesmo, de coração. Uma audiência gigante lá. E aí ele fala assim, a minha pergunta é, suponho que você é torcedor do Barcelona, gostaria de saber o que te motivou a torcer pelo Barcelona e não pelo Real Madrid. Eu vou ter que ficar te devendo essa resposta, Lécio, porque você errou. Eu não torço nem pro Barcelona, nem pro Real Madrid. Na Espanha, eu torço para um time apenas, e é pro Flamengo só. Não torço nem pro Barcelona, nem pro Real Madrid. E é curioso você perguntar isso, porque se você vê, eu comento um jogo do Real Madrid, e aí todo mundo diz, olha o Vitor Sérgio puxando o saco do Real Madrid, Vitor Sérgio torce pro Real Madrid. Aí eu digo que um lance é contra o Real Madrid, aí o pessoal diz, não, tá claro, pô, bota um cara do Barcelona pra comentar e tudo mais, vai. Aí eu comento um jogo do Barcelona, aí eu critico o Barcelona, o cara diz, lógico, botaram um cara pra comentar, ele é torcedor do Real Madrid e tudo mais. Aí eu falo alguma coisa, aí eu elogio, eu digo que o Messi pra mim é o melhor jogador que eu vi, aí o cara diz, lógico que você vai achar isso, você é torcedor do Barcelona, então, assim... Eu só dou risada, porque eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu não torço nem para nenhum, nem para Real Madrid, nem para Barcelona. Eu faço apenas o meu trabalho, e o fato de tanta gente dizer que eu torço para um, que torço para outro, acho que é um sinal de que eu faço o meu trabalho bem. Porque no fim eu desagrado a todo mundo. Obrigado aí, Lécio, pela pergunta. Irã Freitas de Souza. VSR, você chegou a atuar profissionalmente como árbitro de basquete? Para quem não sabe, eu sou árbitro formado de basquete, né? Eu cursei quando ainda nem trabalhava ainda, estava estudando jornalismo ainda, eu fiz o curso de basquete, de árbitro de basquete, fui aprovado e apitei, sei lá, uns 6 meses eu apitava ali, mas eu nunca apitei um jogo profissional. O máximo que eu apitei foi infanto, que seria mais ou menos um sub-15, né? Apitei muito jogo no infantil, apitei jogo da galera ali sub-13 e também no sub-15. Nunca apitei jogo do profissional, por quê? Porque em determinado momento eu tive que decidir, né? Ou eu focava no jornalismo ou eu focava no árbitro de basquete, porque os dois têm plantão no fim de semana, né? Tanto no jornalismo esportivo quanto a arbitragem no basquete, a maioria da demanda é fim de semana. Então eu tive que optar, porque não dava para fazer as duas coisas, né? E aí eu ainda tinha namorada, tinha que estudar, então não dava para juntar tudo. Acabei preferindo o jornalismo, mas nunca cheguei a apitar jogo profissional, não. Gente que fez a prova junto comigo, a prova para passar, construiu carreira e apitou NBB, apitou FIBA, apitou Mundial, Olimpíada, mas eu, no máximo que eu parei foi numa espécie de um sub-15. Obrigado aí pela pergunta. Vinícius Gomes, fala VSR, para você é feijão por cima ou embaixo do arroz? Para mim, isso é inegociável. Inegociável. Para mim é arroz, um montinho de arroz e o feijão por cima. Ali, para mim, isso aí é o gabarito, e quem não pensa assim tá só errando. Arroz embaixo, feijão por cima. Isso é o básico, isso é o tradicional. Muito obrigado pela pergunta. Vamos lá, mais uma. Guilherme B751, qual o melhor jogador que você viu jogar pelo Flamengo? Eu imagino que você deve estar perguntando isso, imaginando que eu não vi o Zico jogar, mas eu vi o Zico jogar. O primeiro jogo que eu fui no Maracanã foi em 83, eu vi o Zico jogar no Flamengo até 89, e indo ao estádio, acompanhando. No Brasileiro de 87 eu fui a praticamente todos os jogos, depois em 89 também, então eu vi muito o Zico jogar, então lógico que é o Zico. Se você for falar, excluindo o Zico, o melhor jogador que eu vi, cara, com a camisa do Flamengo, jogar pelo Flamengo, se você perguntar assim, qual o melhor jogador que vestiu a camisa do Flamengo, eu acho que é o Romário. Tirando o Zico, acho que é o Romário. Agora, o melhor jogador que eu vi atuar pelo Flamengo, tirando o Zico, eu acho que é o Júnior.
Mas acho que é isso aí. Obrigado aí pela pergunta. Vinícius Araújo. VS, pensa em fazer algum programa de entrevista dentro da TNT Esportes? Penso, acho que é uma coisa que eu já fiz, já tive programa de entrevista no Esporte Interativo / TNT Esportes. Acho que é uma coisa que eu posso fazer bem, inclusive vai ter nessa semana ou na outra uma entrevista que eu fiz aí falando sobre fair play financeiro, uma entrevista bem legal lá na página no YouTube da TNT Esportes. Mas vamos ver o que acontece. A gente sabe que já tenho muita demanda no YouTube da TNT Esportes, né? Faço de sola 10, falo de 0 a 10, faço mano a mano. Então não sei como é que funciona, mas interesse eu tenho, acho que é uma coisa que eu gosto de fazer. Vamos lá, pergunta grande, hein? Luane Baby Oficial. VSR, por que o Flamengo perdeu 3 pontos por ter escalado o André Santos num jogo de Campeonato Brasileiro após ele ter sido expulso num jogo de Copa do Brasil, e o mesmo não aconteceu com o Atlético Mineiro no ano passado, quando ele escalou o Saravia num jogo do Brasileiro, quando ele tinha sido expulso num jogo anterior da Copa do Brasil? Ambos os casos se deram na mesma circunstância? Não. Muito boa pergunta. Vamos lá. O regulamento do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele diz que uma suspensão de uma competição para outra não muda, não é transferida de uma competição para outra, salvo situações em que seja uma punição disciplinar. Suspensão automática não muda de uma competição para outra. Então o que acontece? O Saravia, eu não lembro quando foi, mas imagino que o Saravia foi expulso num jogo da Copa do Brasil, e aí a suspensão automática, né, foi expulso. Todo mundo que é expulso cumpre suspensão automática no jogo seguinte. A suspensão automática, pelas regras do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não pula de uma competição para outra. Então o cara é expulso na Copa do Brasil, ele tem que cumprir na Copa do Brasil. Se ele é expulso no Brasileiro, ele tem que cumprir no Brasileiro. Isso é a situação normal. A única exceção para isso é quando a competição termina, e você fica com uma suspensão por medida disciplinar pendente. O que é medida disciplinar? Não é automática. Ele pegou mais jogos de suspensão. Então, se for automática, vermelho. Aí foi lá, foi julgado no STJD, todo vermelho é julgado no STJD, aí falou assim, não tem nada a fazer. Ele foi expulso, já cumpriu a automática, morreu a história. Então disso não passa da Copa do Brasil para o brasileiro. Se ele é expulso, é julgado no STJD, e aí ele pega mais do que a automática, 2, 3, 4, 5, 10, 20 jogos, se acontece isso, aí sim ele tem que cumprir. Aí essa suspensão, quando a competição acaba, ele tem que cumprir no jogo seguinte da mesma organizadora. Então, se a Copa do Brasil acaba e ele pega a punição disciplinar no STJD, ele tem que cumprir nos jogos seguintes da mesma organizadora. Copa do Brasil, quem organiza é a CBF, brasileiro, quem organiza é a CBF. Esse é o ponto. O que aconteceu com o André Santos? A Copa do Brasil terminou, ele foi expulso no último jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã. E aí, quando teve o julgamento, que foi no mesmo dia do julgamento do Everton da Portuguesa, o André Santos pegou, se eu não me engano, 2 jogos de suspensão. Então ele já tinha cumprido a automática, quer dizer, então ele não teria que cumprir a automática porque a competição acabou, mas quando ele pega a punição disciplinar, como a competição já acabou, essa punição é jogada para a competição da mesma organizadora. Então por isso que o André Santos tinha que cumprir aquela suspensão e ele acabou jogando. Isso era o que acontecia na época. Eu não sei se o código ainda continua assim. Vou até dar uma olhada depois para procurar saber, porque eu sei que na época era assim. Hoje eu não sei se ainda é assim. Eu acho que não tem isso, mas eu vou ficar devendo essa explicação de como é hoje. Mas a explicação técnica é essa. Quando o André Santos pegou com punição a mais no STJD, ele pegou 2 jogos de suspensão, a automática não precisa ser cumprida, mas a punição disciplinar precisa ser cumprida no jogo seguinte da mesma organizadora. Obrigado aí pela pergunta. Jean Melo. Se tivesse a opção de assistir uma final de Copa do Mundo do passado em loco,
qual você escolheria? Imagina, hein? Voltar no tempo, viagem no tempo. Eu sou vidrado por um filme de viagem no tempo. Cara, é difícil isso aí, é difícil essa daí. Tem várias finais que mereciam muito ser vistas. Eu acho que a final de 54, o milagre de Berna lá, da Alemanha superando a Hungria invencível, seria um baita jogo para assistir. A final de 58 com o show do Pelé seria um baita jogo de assistir. A final de 86, o 3-2 da Argentina e Alemanha seria um baita jogo de assistir. A final do Tetra, com disputa nos pênaltis, Brasil com aquele jejum, seria absurdo assistir. A última, né, o 3-3 de Argentina e França, seria absurdo assistir dentro do estádio, mas eu voto na de 70. Eu acho que você ter a chance de ver aquela seleção em loco, a maior seleção de todos os tempos, eu ficaria com a seleção de 70. Vamos lá, mais uma aqui. Gustavo G. Salve VSR, dentre as temporadas em que o Flamengo quase foi rebaixado, destacando as de 95, 2001, 2013, qual você acha que sofreu mais como torcedor? Tem acho que a mais sofrida como torcedor você não colocou aí. 95 não foi tão coisa como o pessoal fala, tá? Tem aquele boato ridículo de que houve virada de mesa e que a CBF, para salvar o Flamengo, aumentou diminuiu de 4 para 2 rebaixados, mas isso é fake news, isso é uma mentira deslavada, isso é uma mentira que não existe, é só você pegar o regulamento da competição ou você pegar os jornais da época. Nos jornais da época estava lá dizendo que desde o início do campeonato, o campeonato tinha 2 rebaixados só. Então 95 não foi tão sofrido assim. 2013 também não era sofrido, o Flamengo tinha se salvado 3 rodadas antes se não fosse a besteira lá de botar o André Santos em campo. 2001 e 2005 são muito puxados, daquelas de ir até o final e resultado milagroso no final. 2001 tem lá se salvando com o gol de cabeça do Felipe Melo, né, que eu já contei essa história algumas vezes, mas disparado o pior é 2005. 2005, quando o Joel Santana chega, faltavam 9 rodadas. Nas 9 rodadas finais, o Flamengo precisava de 19 pontos. O Flamengo precisava de 6 vitórias e um empate para se salvar. E o Flamengo, nas 9 rodadas finais, com o Joel Santana, conseguiu 7 vitórias e 2 empates. Então, sem dúvida nenhuma, a pior, pelo menos da minha visão, e em 2005 eu já trabalhava como jornalista, né? Não é nem a visão como torcedor, é a visão mesmo de quem está analisando. 2005 foi o pior. Obrigado aí pela pergunta. Luiz Felipe, qual a sua expectativa realista em relação ao trabalho do Ancelotti pela seleção? A expectativa realista é ele fazer uma seleção competitiva. Não sou maluco de achar que a expectativa realista é Brasil ser campeão, muito menos chegar na final. O normal é não chegar. O Brasil teve um ciclo de 1 ano, com um técnico em 1 ano, e agora tendo que cortar caminho, cortar tempo. Então não tenho expectativa nenhuma do Ancelotti fazer mais do que... Beleza, acho que chegar na semifinal já é de levantar a mão pro céu. O Brasil tá atrás de um montão de trabalho, né? Um montão de seleção. O Brasil tem uma série de jogadores que precisam se provar com a camisa da seleção. Então, assim, acho que a expectativa é... Beleza, chegar na semifinal, eu acho que tá muito bem entregue. E aí, estando na semifinal, irmão, é o que eu digo. Você chegou à semifinal, qualquer um, zebra, não zebra, favorito, mais ou menos favorito, tá na semifinal, pode ser campeão. Mas acho que se chegar na semi já seria excelente, porque o Brasil jogou um ciclo de 3 anos e meio fora, né? Pra ter 1 ano no final. Tudo bem, o técnico é excelente, fora da caixa, mas ele não é milagreiro, né? Ele não é Harry Potter. Vamos aqui. Bianca Vitória, opa VSR, como surgiu o seu desejo de se envolver no futebol? Você sempre olhou para ser comentarista? Abraço. Cara, surgiu naturalmente, eu queria ser jornalista esportivo, ponto. Lá quando eu era criança e respirava jornalismo esportivo, respirava futebol muito por causa do meu time, e eu sonhava ali, o que eu sonhava mesmo era ser repórter de rádio, porque eu ouvia sempre as transmissões da Rádio Globo, né? E era José Carlos Araújo narrando, Washington Rodrigues, minha grande referência nos comentários como comentarista, e alguns repórteres históricos do rádio do Rio de Janeiro, Gilson Ricardo, quem mais? Elcio Venâncio, então assim, Denis Menezes, então vários repórteres,
nosso grande Heraldo Leite, que hoje é comentarista da Rádio Tupi, né? Então, assim, meu sonho, eu falava, cara, você é um cara realizado se eu chegar a ser repórter de rádio. Aí depois fui mudando, comecei como repórter de jornal, fugindo do futebol, comecei com esportes olímpicos, porque eu sempre gostei muito de esporte olímpico e achava que esporte olímpico eu poderia me dar muito bem, porque tem menos gente muito boa no esporte olímpico, no futebol tem muita gente boa. E aí acabou que, mas nunca sonhei em ser comentarista, achava que eu não ia levar jeito. E acabou que quando eu cheguei no esporte interativo, o meu jeito expansivo de falar e tudo, o pessoal gostou. E aí eu fui para isso, mas nunca imaginei não. Obrigado aí pela pergunta. Tá acabando, hein? A Mauri Nardi. Neymar vai ser o que foi o Romário na Copa 2002? Todo mundo queria, mas acabou ficando de fora? Primeiro, eu não sei se o Neymar vai ficar fora. Acho que Neymar pode ir. É difícil. Acho que no cenário atual mas acho que ainda tem condição de ir. E acho que vai ser diferente do Romário. O Romário, em 2002, muita gente queria. A maioria queria. Hoje, eu acho que é dividido. Eu acho que hoje o Neymar tem, arredondando, metade que quer que ele vá e metade que quer que ele não vá. Então acho que não dá pra fazer essa comparação, porque o Romário muita gente queria. Gustavo. VSR, você acha que o formato da Supercopa do Brasil e no mundo deveria seguir o formato como é na Espanha? Ou seja, em vez de um jogo único entre campeão da primeira divisão e da Copa, tivesse semifinal entre campeão nacional e vice de um lado e do outro? Eu não acho não, cara. Eu acho que a Supercopa acho que isso é querer esticar mais a corda, é querer botar mais jogo no calendário. Eu acho que Supercopa, eu gosto do torneio, gosto desses torneios de jogo único. Acho que tem que só medir, né? Não dá pra você achar que o ano acabou porque perdeu, nem achar que o ano tá maravilhoso porque ganhou. Tem que comemorar na medida certa e ficar chateado na medida certa, mas eu acho que é melhor um jogo. Eu acho que o que a Espanha fez e depois, acho que é só a Espanha, ou a Itália, não sei se a Itália copiou também, mas eu sou contra. Acho que é esticar mais a corda num calendário que já tá lotado. Obrigado aí pela pergunta. Monteiro Bartender. Alguma vez você sentiu que as transmissões de programas da TNT Esporte Interativo são, como falam algumas pessoas chatas, demasiado descontraídos? Eu amo aí, abraço de Portugal, aí também audiência gigante em Portugal. Cara, em algumas vezes a gente já exagerou? Já, lógico que algumas vezes a gente exagerou. A gente já fez coisas que passaram um pouquinho do ponto, sim, mas acho que na média, eu acho que a gente tá onde a gente quer estar mesmo. Então acho que lá atrás no Esporte Interativo era uma outra pegada, quando a gente passou para TNT e passou para TV paga ainda, como Esporte Interativo a gente deu uma equalizada. Acho que hoje, e acho que a gente foi meio que balizou o que veio por aí, né? Hoje os outros que são descontraídos, os outros canais, os outros programas que são descontraídos bebem muito do que era o Esporte Interativo. Acho que hoje, a gente já exagerou, já fomos muito descontraídos, mas acho que num geral, na média, a gente foi bem. Mila Oliveira, quais são os seus esportes favoritos depois do futebol? Cara, eu gosto praticamente de todos, falei isso no programa anterior, gosto praticamente de todos. Acho que depois do futebol é basquete, futebol americano, gosto muito, vôlei gosto muito, gosto muito de Olimpíada, então na Olimpíada eu vejo muitos esportes. Gosto muito de ver o mata-mata, o playoff do beisebol. Acho que o beisebol, muita gente acha que o beisebol é chato, não sei o quê. Porra, é um esporte muito vibrante, muito emocionante. Mas acho que os três seriam esses daí, né? Basquete, futebol americano e vôlei. Acho que basicamente é isso. Obrigado aí, a Mila. Próxima pergunta, Gustavo Bruno. Qual a melhor novela que você assistiu até hoje na Globo? E faça um top 5 na sua opinião. Top 5 eu vou ficar devendo, que eu tenho que parar um pouquinho pra pensar. Mas a melhor novela que eu assisti, eu sempre achei que foi Roque Santeiro. Acho que é uma novela fantástica, uma história maravilhosa, com atuações épicas de Lima Duarte, Regina Duarte, Lima Duarte, de Ari Fontoura, José Wilker. Então, assim, porra, uma novela fantástica, numa história fantástica. Recentemente eu vi essa novela de novo, vi inteira lá no Globoplay. É bem diferente do que a gente se acostumou hoje, né? É uma novela mais parada, é uma novela mais calma, com toda hora usando música e tudo, então, mas eu ainda acho uma novela melhor que eu vi. Se a gente pegar uma mais moderna, se a gente pegar uma mais pra cá, acho que vale tudo a versão primeira, não essa eu nem vi por causa de
quase sempre eu tô no ar, quase sempre eu tô vendo algum jogo, então não assisti. Mas a primeira era muito boa e Avenida Brasil. Acho que esses seriam meus top 3 aí. Acho que essas são top 3. Rock Santeiro, Vale Tudo, a primeira versão e Avenida Brasil. Mais uma pergunta aqui. Wanderson Bruno, me explica, VSR. O que são essas ligas que se falam tanto? Qual a diferença entre uma liga e outra? Que toda hora se fala que um time quer sair de uma e entrar na outra. Por que essas ligas causam tanta briga entre os clubes? Primeiro, essas ligas não são ligas, né? Não são ligas como são a Premier League, por exemplo. Essas ligas nada mais são do que 2 grupos para vender, por enquanto, né? Hoje, no que eu tô fazendo, dia 10 de dezembro de... Dia 10 de novembro de 2025, essas ligas nem ligas são, elas apenas são reuniões de clubes para vender direitos de TV, pelo menos hoje. O que vai ser no ano que vem, 2027, eu não sei. Hoje eles apenas são 2 grupos para vender direitos de TV. Então tem um que é a Libra, que é a Liga do Futebol Brasileiro, e a outra, a LFU, que é a Liga Forte União. Apenas 2 grupos que se dividiram por entenderem que a forma de divisão do dinheiro da venda do Brasileirão para as televisões tem que ser de uma forma ou de outra. E aí você tem basicamente 2 formas diferentes, e de um lado ficaram alguns clubes da Série A, do outro ficaram outros, né? E aí, ultimamente está se falando de muito clube sair de uma da outra, porque muitos clubes estão descontentes com a forma do Flamengo querer dividir o dinheiro, da forma do Flamengo querer ter entrado na justiça se sentindo prejudicado da forma de divisão do dinheiro de audiência. Então basicamente isso. Basicamente hoje, a Liga, efetivamente, intenção, eles têm uma porrada de boas intenções. Objetivamente, hoje as 2 ligas só funcionam para uma coisa: venda de direito de televisão. E lá eles têm esse pensamento diferente, e aí o desacordo é por um quer ganhar mais, outro quer ganhar menos, um quer puxar daqui, o outro quer tirar dali. Basicamente por isso que tem tanta briga aí, tá? O que vai ser pro futuro eu não sei. Penúltima aqui. Sérgio de Luca, Vitor, sou admirador do trabalho, acompanho o trabalho desde de janeiro de 2007, lá na Parabólica. Você se imagina continuando como comentarista até o final da carreira? Nunca pensou em fazer algo diferente? Não. Acho que eu não levo jeito para ser narrador, né? Até seria legal, porque o narrador, né, na mesma faixa, ganha muito mais do que o comentarista. E merecido até. Então, não levo jeito para ser narrador. Normalmente o repórter vira comentarista, né? É difícil um comentarista virar um repórter. Então acho que não, acho que vou continuar sendo comentarista, falando o que eu tô vendo, desse mesmo jeito. Nunca pensei em fazer algo diferente. Como eu já respondi aqui, penso em ter um programa de entrevista, mas que não é muito diferente do trabalho do comentarista, né? O importante é você continuar sendo jornalista. Você ter responsabilidade, apurar as coisas e quando errar, poder admitir, como eu faço aqui quando erro. Então isso é o mais importante. E a última de hoje, o Nicolas 19452. Como você enxerga o impacto das novas mídias digitais, como YouTube, redes sociais, plataformas de streaming, na forma como o público consome e reage ao jornalismo esportivo? E de que maneira você precisou se adaptar para continuar relevante nesse cenário? Acho que hoje a diferença básica quando eu comecei a acompanhar jornalismo esportivo, eu tinha que ir até o conteúdo, né? O conteúdo estava lá em 3 lugares, ou jornal e revista, ou televisão, ou rádio, e eu esperava a hora que o veículo que está do outro lado ia me oferecer aquilo lá. Então eu tinha que esperar o horário do Globo Esporte, eu tinha que esperar o horário de ver um jogo, e continuo tendo se for ao vivo, né? Mas eu tinha que esperar o horário para ver um programa de jornalismo, é isso. Ou eu tinha que esperar o jornal sair no dia seguinte para comprar na banca, ou eu tinha que esperar o horário do programa de rádio. Todo dia, 10 da noite, eu ouvia o Panorama Esportivo, que era o programa de rádio da Rádio Globo, para ouvir tudo dos clubes do Rio de Janeiro. Então eu tinha que esperar lá, acessar lá. Hoje não. Essas novas formas, a internet permite que vocês decidam quando vocês querem consumir. E aí isso é uma principal modificação, a principal diferença. Isso é o que tem mais de diferente nessa forma. E eu tive que me adaptar porque ou eu entrava nesse ritmo para poder o meu material ser disponibilizado
pro cara que tá aí conferir, que gosta do meu trabalho, conferir o que eu penso na hora que ele pode, na hora que ele quer, ou então ia ficar restrito ao período que tem que eu já estar ao vivo nas mídias da TNT Esportes. Então essa é a adaptação. Você quer ser importante, você quer ser relevante, você precisa fazer com que o seu conteúdo esteja disponível na hora que o cara que está do outro lado, o cara que quer consumir, possa consumir, não na hora que eu acho que tem que colocar. Acho que isso é basicamente as mudanças. Ufa, 30 minutos, hein? 20 perguntas, 30 minutos. Aqui, o VS responde sempre assim. Sexta, sábado, a gente bota o post na comunidade aqui do canal e sempre vamos responder segunda, 6h30 da noite, beleza? Manda a sua pergunta. Eu sempre aviso quando tá rolando. Manda a pergunta pra gente responder aqui, beleza? Obrigado demais pela sua audiência e agora vem no primeiro comentário fixado, vai lá na página da GoCase e compra o seu produto oficial. Você que tá aí, você que é Palmeiras, Flamengo, você que é do Galo, você que tá nos times vivos da Copa do Brasil, quer assistir os momentos decisivos desses torneios com bebida gelada ou bebida quente, com mochila. Ó, tem mochila também, ó. Olha essa mochila do Vasco aqui, ó. Mochila espetacular, com espaço para computador. Tudo isso produto oficial que vai dinheiro pro teu clube. É só vir na página da GoCase ou no QR Code que tá na tela e fazer as suas compras lá. Black Friday, até 70% de desconto em todo o site. Cupom GOVSR, desconto adicional nas compras acima de R$ 99. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.